E aí, pessoal do oitavo ano, vamos iniciar então com essa videoaula aqui, a correção das atividades aí sobre simetria e transformações isométricas. Vamos lá. Primeiro item aqui, a gente tinha três figuras, na verdade, três obras de artes de um determinado artista, e ele usa muitas simetrias aí, né? Seja reflexão, translação ou rotação. O que que a gente tinha que fazer aqui nessa atividade? Identificar que figura que estavam, quais as figuras, ok? E que tipo de simetria estava acontecendo em cada uma dessas obras de arte. Vamos lá, então a primeira, nós temos dois tipos de pássaro, um branco e um outro azul, ok? E a repetição das figuras, ela apresenta a simetria de translação, ok? Ó, então, pássaros brancos, tá vendo? Eles podem estar indo para a direita ou esquerda, para cima e para baixo, ok? Perceba o seguinte, ele não muda o sentido dele, tá vendo? O bico do pássaro tá para a direita e continua para a direita em todas as outras figuras. Mesmo ela indo para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, né? Ele não houve nenhuma rotação na figura. Então é uma translação. Então para cima, para baixo, direita e esquerda. O mesmo acontece com os pássaros azuis que estão virados para a esquerda. E aí também né, a figura é repetida para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, ok? Mas sem nenhuma rotação. Tá legal? Então essa é a primeira figura. A segunda figura, a gente vê aqui, a gente identifica, são 3 árvores, 12 pássaros e 2 esquilos, ok? A reta vertical que passa pelo centro do tronco da árvore central é o eixo de simetria de reflexão da figura. Então, se você dividir a figura ao meio aqui, você vai perceber que os dois lados são idênticos, tá ok? Como se tivesse sido refletido através de um espelho aqui no meio mesmo, tá vendo? Então, são exatamente iguais as figuras aí dos dois lados aqui, tendo como base o centro aqui da figura, ok? Então é isso. Então, simetria de reflexão e esses animais aí, árvores que foram identificados. Aqui nós temos o seguinte, nós temos 3 tipos de animais diferentes, seria pássaro, peixe e tartaruga, ok? Eles se repetem por meio de uma rotação, ok, de 120 graus. Encontra-se a simetria de reflexão também, de algumas formas na figura, uma delas é em que cada animal, se você dividir ele ao meio, ok? A ave, o peixe ou a tartaruga, se você dividir ao meio, você vai perceber que os dois lados aí, né, que você dividiu, são idênticos, são iguais, são simétricos, né? Tem as mesmas características, ok? Então, mas assim, se achou só a rotação, tá ótimo, que era o que a gente queria mesmo. Então, percebam aí, simetria de rotação em todos eles aí. Tá legal, gente? Beleza? A gente vai parar. Bom, parar não, a gente vai continuar aqui, que parar. Não pode parar, né, professor? Por favor, né? Vamos terminar aqui. O item 2 é o seguinte, a gente tem 3 itens, ok? A, B e C, e algumas transformações aplicadas aí nessas figuras. Então, a gente vai comparar a figura A com B, A com C, e também, além disso, marcar os pontos, ou as coordenadas do ponto P no plano cartesiano. Vamos ver qual é o endereço dele no plano cartesiano. Então, vamos lá. O tipo de simetria entre as figuras A e B é uma reflexão em relação ao eixo X. Então, eixo X é esse daqui, na horizontal. Essa imagem aqui, ela está sendo refletida aqui embaixo, ok? Então, uma reflexão entre A e B, com relação ao eixo X. Já a figura A e C, nós percebemos uma reflexão em relação ao eixo Y, ok? Então, está sendo refletida aqui com base nesse eixo de reflexão aqui, ok? As coordenadas do ponto P. Então, a 7 menos 3 e a figura C é menos 7 e 3. Algumas particularidades, olha só. Quando a gente fala de reflexão em relação ao eixo X, o que acontece se você comparar os dois pontos aqui, ó, as coordenadas dos dois? O X continua o mesmo e o Y inverte o sinal, ok? Com relação a X. Agora, com relação a Y, o que acontece? Ó, esse primeiro e esse aqui. O X muda de sinal e o Y continua o mesmo. Então, gente, se você tem reflexão, ok? Em relação ao eixo X, a coordenada X não muda e inverte o Y. Se você tem uma reflexão em relação a Y, o X inverte, o Y mantém o mesmo valor, ok? Então, o, o ponto, a coordenada referente ao eixo de reflexão não muda, muda sempre o outro e olha, mas se você falar só de reflexão, a gente pode seguir esse passo a passo aí.
Aqui nós temos uma rotação que está acontecendo, ok? Entre a figura A e B é uma rotação em torno da origem do plano cartesiano, que é o ponto N. Então, esse ponto aqui é o ponto de rotação, ok? Então, a figura saiu daqui, veio para cá, a rotação de 45 graus, no sentido anti-horário, e aí entre a A e a C, houve uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário também, sempre levando em conta o ponto N aqui, que é o nosso ponto de origem do plano cartesiano. Na figura A, o P vale 7 e 0, ok? X é 7, Y 0. Na figura B, o P ele tem coordenadas 5 e 5. E no ponto C, coordenadas 0 e 7, ok? Vamos lá, vamos seguir aqui. Aqui nós temos, então, aqui acontece o quê? Uma transformação de translação, ok? Tanto entre A e B, quanto entre A e C. Então, entre A e B, acontece uma translação de 5 unidades para a direita, ok? A figura andou 5 unidades para a direita, entre A e B. E se você comparar A e C, ela teve uma translação de 10 unidades para a direita. Então, ela saiu daqui e veio 10 unidades para a direita. Então, vamos lá. Coordenadas de P, ó. O P, o x vale 5 na figura A, né? O x vale 5 e o y 0. Na figura B, o x 10 e o y 0. E na figura C, as coordenadas de P é 15 e 0. Perceba o seguinte, gente. O y não mudou o valor, continuou sempre o mesmo. Por quê? Porque a translação foi na horizontal. Quando há uma translação na horizontal direita e esquerda, as coordenadas y não mudam, ela mantém o mesmo valor, ok? Já a x, ela muda de acordo com as unidades que você andou, para a direita ou para a esquerda, ok? Quanto mais para a direita, mais aumenta o número, mais para a esquerda, mais vai diminuir esse número, ok? Então, vamos lá, ó. Então, o primeiro ponto, 5, né? O x valia 5, ele andou 5 unidades, ó, ele foi para 10. Quando você saiu do A e andou para a figura C, você andou 10 unidades, então saiu de 5 e foi para 15, tá vendo? Se fosse na vertical, gente, aí o x ia manter o mesmo valor e o y ia variar, de acordo com as unidades aí que você vai andar para cima ou para baixo, tá bom? Então, bora lá, vamos seguir a vida aqui. Aqui tinham 4 figuras, a gente ia falar, explica as simetrias utilizadas, que foram utilizadas. Na verdade, colocar qual simetria que foi utilizada em cada uma dessas figuras. Então, aqui foi uma rotação, ok? O ponto o eixo de rotação é esse ponto aqui no pezinho desse bicho aí, que parece uma lagartixa, sei lá, alguma coisa assim. Aqui, veja que tem o eixo de reflexão está no meio da figura, os dois lados da figura são idênticos, ok? Tá? Como se fossem refletidos. Aqui translação, por quê, gente? Ó, então, pegar a figura original começa de cima, ok? Então, houve uma translação para a direita e para baixo, ok? Aqui na figura D, ocorreu o quê? Uma rotação e uma translação. A rotação, o eixo de rotação foi bem no centro da figura, tá ok? Então, vamos pegar essa figura como a figura original. Então, houve uma rotação e subiu uma unidade, subiu um pouco, subiu a figura aqui, dando essa simetria da translação. Então, houve a rotação, ok? Rodou e subiu, que é a translação. A gente vai parar por aqui, então, nessa videoaula. Aí a gente retorna com a próxima videoaula aí, já finalizando as correções das atividades. Ok, gente? Obrigado e até a próxima.